TV Folha começa agora mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo, e a gente vai falar sobre o resultado da eleição norte-americana que elegeu nesta madrugada o candidato republicano Donald Trump. Ele será o 45º presidente dos Estados Unidos, 70 anos. A Hillary já fez um discurso agora há pouco, enfim, cumprimentando o Donald Trump, dizendo que ele é nosso presidente, é hora de conciliar o país, defender os direitos das minorias, etc. Fez ali também um discurso para o seu público. O Donald Trump, mais cedo, também fez um discurso conciliador, dizendo que é hora de curar as feridas e unir o país. Amanhã, quinta-feira, ele deve ter um encontro com o presidente Barack Obama na Casa Branca. Eu estou aqui para falar sobre esse assunto com o Sérgio Dávila, editor executivo da Folha de São Paulo, Luciana Coelho, editora do Caderno Mundo, Raul Justilores, que é repórter especial, e estamos aqui via Skype com o Marcelo Ninio, que é correspondente da Folha em Washington. Aliás, todos aqui somos ou fomos correspondentes da Folha em Washington e cobrimos eleições. 5 ex-correspondentes, 1 atual e 4 ex-correspondentes em Washington. Exatamente. Bom, vou começar pelo Ninio. Ninio, tudo bem aí? Dá uma geral pra gente aí, como é que tá o dia, o climão, né, nos Estados Unidos, depois dessa surpresa. Nenhum instituto sério previu a vitória do... Sério, agora já é meio difícil de dizer, né? Previu a vitória do Donald Trump, e o fato é que ele levou com uma margem bem maior do que o esperado, né? Em estados, inclusive, que não era aguardada aí a vitória dele. Eu acho que tem uma diferença entre choque e surpresa, né? Surpresa, eu acho que tem um choque, principalmente em virtude da personalidade, do estilo agressivo, espelhafatoso do Trump. Mas a surpresa não é tão grande assim, porque a margem das pesquisas antes da eleição também não era tão grande assim, então não foi uma virada espetacular e tal. O clima aqui é de choque entre quem não votou nele e, obviamente, de muita alegria e celebração entre quem votou. Eu estava ontem lá no hotel em que o Trump fez a festa da vitória, apareceu lá de madrugada para fazer o discurso da vitória. E o clima era de final de Copa do Mundo, né? Aliás, quem não quer considerar o Trump presidente hoje é o mesmo clima que havia entre os seguidores do Trump ontem. Eles diziam que não iam aceitar a Hillary presidente. Então, um país dividido, e a surpresa é dos que não acreditavam na vitória dele, né? Agora, Sérgio, eu queria a sua opinião aí a respeito do comportamento do Trump, né? Uma coisa é um candidato, né, que veste ali uma fantasia, fala o que o eleitor quer ouvir, outra coisa é você sentar no cargo com todas as responsabilidades e os pesos ali contrários que tem, principalmente do Congresso, da própria realidade, né, em adotar medidas ali que vão contra aí o senso comum, etc. Como é que você vê aí o comportamento dele daí em diante, né? É isso mesmo. O Mário Cuomo, que é o ex-governador de Nova York, tem uma frase muito boa. Ele disse que você faz campanha em verso e governa em prosa. No sentido de que você faz campanha prometendo mundos e fundos, sendo mais florido e mais exagerado até do que a realidade. E o dia a dia do governo é mais tedioso, mais previsível, menos dado a roubos e surpresas. Outra frase que se usa muito na política, que eu acho que se aplicará no caso do Trump, é aquela que só que aí com o sentido inverso. O poder é como um violino, você toma com a esquerda e governa e toca com a direita. No caso do Trump, eu acho que é o contrário, ele tomou com um discurso de ultradireita, ultraconservador, ultra anti-establishment nesse sentido, mas vai tocar muito mais ao centro. Esse discurso dele, para mim, é o primeiro ato de governo de fato. É um discurso moderado, um discurso em que ele já abaixa o tom, vários degraus, o tom da campanha em relação ao que ele deve ser como presidente. E ainda que tudo isso não acontecesse, ainda que ele continuasse sendo o Trump da campanha, o que não vai, o que é pouquíssimo provável,
Os Estados Unidos são engendrados de tal maneira, tem um sistema tão forte de pesos e contrapesos, freios e contrapesos, na verdade, que a latitude do presidente não é tão grande assim dos atos dele. Ele depende muito de outros poderes, do legislativo, do judiciário, para fazer os seus desejos virarem ação. Imagine ele baixando uma ordem executiva de deportação dos 11 milhões de não documentados no país. Qualquer juiz, dezenas de juízes vão contestar essa ordem. A Suprema Corte, o caso vai chegar à Suprema Corte rapidamente. Quer dizer, não é assim, ele não vai fazer tudo o que ele prometeu porque ele não conseguiria fazer, nenhum presidente americano conseguiria fazer isso. E é bom lembrar que mesmo ele tendo maioria nas duas casas, né, o Congresso americano ainda ele é muito mais paroquial do que o nosso. Então, com reeleição na Câmara a cada 2 anos, os deputados, mesmo os republicanos, eles se sentem mais compromissados com o eleitorado deles e tendem a frear qualquer medida mais radical que o Trump tente passar, mesmo na questão econômica, né? Vale dizer sobre isso que a maioria das duas casas do Congresso será republicana, eles conquistaram as duas casas, mas não será trumpiana, porque há republicanos e republicanos. Basta lembrar que o atual presidente da Câmara americana, o Speaker of the House, o Paul Ryan, foi agressivamente contra o Trump durante a campanha inteira. Quer dizer, não é que ele vai também fazer uma marcha da vitória no Congresso e passar qualquer coisa que ele queira, não. Ele vai ter que negociar pesadamente. Primeiro que a maioria não é tranquila, é uma maioria muito tênue das duas casas, e segundo que há muitos republicanos que não veem em Trump seu presidente ou seu candidato. Eu acho que eu sou mais pessimista aqui, porque se o Trump fosse apenas de arroubos durante a campanha, eu acho que ele facilmente se tornaria um político moderado. Mas ele tem 30 anos de arroubos. E ele é uma pessoa que claramente não sabe perder ou negociar facilmente. O histórico dele como empresário, como apresentador de TV, as brigas dele com personalidades nos Estados Unidos, mostra alguém que tem uma pele, aí uma casca muito, muito fina. Então, tomara que uma junta aí de psicólogos faça aí o Trump, em alguns meses, se tornar alguém mais relaxado, mais paciente, mais negociador. Mas ele, há meses de completar 71 anos, eu não seria tão otimista que ele vá ter essa transformação do dia para a noite. E o pessimismo na política que eu tenho em relação a ele, como ele não vai conseguir cumprir várias promessas, você não consegue construir um muro em meses, você não consegue deportar 11 milhões em meses, eu acho que ele vai precisar de um certo pacote para contentar esses eleitores dele. Então eu vejo aí várias áreas que ele pode causar estragos, ou seja, apesar da democracia americana ter esses contrapesos, apesar de lá não existir uma Petrobras americana, ou Banco do Brasil americano, eu acho que o Trump pode causar muito estrago. A gente tem que lembrar do que o George Bush fez nos seus anos. Mesmo com todos esses contrapesos, a gente tem que lembrar o que aconteceu com o Oriente Médio, com a economia americana, com a relação dos Estados Unidos com o mundo. Então, acho que sim, pode acontecer aí alguns estragos para entrar a caminho. Nino, eu queria uma opinião sua sobre o seguinte aspecto. Entre os 100 maiores jornais norte-americanos durante essa campanha eleitoral, apenas um, que é curiosamente aí, o Las Vegas Review Journal, apoiou a candidatura do Donald Trump. E muitos se declararam ali, né, completamente contrários, com os editoriais muito fortes, etc. Então, muito provavelmente o governo dele vai sofrer um escrutínio aí pesado da mídia, né? Que até por uma questão de honra aí, depois de ter errado tanto nas previsões, né? Enfim, queria um pouco te ouvir aí a esse respeito, né? Como é que pode ser essa relação dele com a mídia, que é muito forte aí nos Estados Unidos, né? Eu acho que, desculpe, voltando, só comentando o que o Sérgio falou, sobre a diferença entre campanha e governo, eu acho que tem uma diferença muito grande aqui, que é entre o vendedor e o político. Mais do que um candidato, o Trump era um vendedor. Ele estabeleceu uma estratégia, que a estratégia do medo costuma funcionar
em eleições. Como vendedor, ele adotou essa política. Ele tinha uma vantagem, na minha opinião, em relação a Hillary, porque ele tinha um tema muito forte desde o primeiro dia. Assim que ele assumiu, que ele anunciou a candidatura, ele já falou logo na questão da imigração, foi muito agressivo, então ninguém tinha dúvida qual era o tema principal da campanha dele. A Hillary, se você perguntar para as pessoas aqui, ninguém sabe muito bem. Ela oscilava entre a questão da mulher, seria a primeira mulher, ou seria o legado do Obama, então não tinha uma marca muito clara, e isso em termos de mercado, de marketing, né? Já que a gente está falando de um presidente empresário e vendedor, eu acho que foi muito importante aqui, não ficou muito claro. Em relação à imprensa, tem imprensa e imprensa, né? Foi outro tema muito forte da campanha do Trump foi o ataque à imprensa dita liberal, né? E tem toda uma imprensa que não é liberal, que apoiou ele, não em editoriais, mas em matérias, seja com fatos ou mentiras, ou fatos distorcidos e tal. E grande parte do público dele acompanhou a campanha a partir dessa mídia, não a partir do New York Times ou da CNN, essa mídia que ele atacou tanto. Ele vai ser muito fiscalizado, monitorado ao longo do governo dele, mas eu acho que tem que fazer uma diferença entre o candidato, isso aí a gente vai ver ainda, né, a partir de janeiro, mas entre o candidato, o vendedor, e o presidente. Isso ficou claro, acho que ontem também, no discurso de campanha dele, com um cinismo enorme. Depois de algumas horas antes, ainda está chamando a Hillary de trapaceira, depois de dizer que o país deve agradecimento ao serviço público dela.